Sejam bem-vindas a mais esta aula do Instituto de Entendendo a Adoração no Templo com a irmã Simone Chagas. Hoje é a aula 12. Se vocês não faltaram em nenhuma aula até agora, vocês já estão quase aprovadas, porque precisa de no mínimo 12 aulas para ser aprovado. Então, o mínimo já conta hoje. Não esqueçam que todos os cursos têm suas leituras obrigatórias, tá? Vocês podem acompanhar essas leituras pelo myinstitute.churchofjesuschrist.org ou podem me perguntar aqui que eu mando um PDF para vocês com todas as leituras que vocês precisam fazer, tá bom? Do final do semestre, nós vamos perguntar para vocês se vocês leram ou não, e aí vocês vão nos responder e eu marco no sistema e, e aí vocês podem ser aprovados, tá? É obrigatório que tenha leitura. Então, para fazer a oração, vou pedir para irmã Shirley fazer a oração para nós, pode ser? Pode sim. Obrigado, Shirley. Irmã Simone, o tempo é seu. Obrigado, Anderson. Obrigado, menina. Já estávamos aqui pensando, tem poucos minutos já, a gente vai ter que cancelar a aula porque por falta de aluno, mas como sempre as mulheres estão aqui e graças a vocês nós vamos ter aula. Tá bom? Então eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar início à nossa aula. Vocês conseguem ver minha tela já? Eu estou conseguindo ver. Bem, então a nossa aula hoje nós vamos falar sobre selamento. Deixa eu só arredar mais um pouquinho aqui esse slide, que ele só subir um pouquinho mais. Agora. Então, a nossa aula hoje são duas aulas maravilhosas. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu amo história da família, e hoje na aula nós vamos falar de história da família. Então, para começar a nossa aula, nós vamos falar de selamento e as normas no templo. Tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês possam ler para mim o primeiro slide. Quem consegue ver aí, lê para nós, por favor. O som, Posso ler? assim, lê para nós, Shirley. Alessandra. Desculpa, é a No plano, Alessandra. isso. No plano de felicidade de nosso Pai Celestial, o marido e a esposa podem ficar juntos para sempre. A autoridade que une as famílias para a eternidade é chamada de poder selador. É o mesmo poder conferido aos apóstolos por Jesus durante seu ministério terreno. Por isso, o casamento eterno é chamado de selamento, e os filhos nascidos nesse relacionamento também são selados à família para sempre, diferindo dos casamentos feitos até que a morte os separe. O selamento no templo garante que o falecimento dos entes queridos não signifique o fim da família. Para que o relacionamento se perpetue após a morte, o casamento deve ser. Pode ir um pouco mais para baixo? Peraí, deixa eu subir aqui. Tá. Consegue agora? Sim. Para que o relacionamento se perpetue após a morte, o casamento deve ser selado no local apropriado pela devida autoridade. O local é o templo e a autoridade é o sacerdócio. Muito bem. O que é que a gente pode aprender aí dessa citação? O que é que a gente consegue aprender aí nessa citação? Tem uma escritura aí, Mateus
16, 19. Quem pode ler para nós essa escritura? Eu posso ler. É Mateus 16, 19, né? Isso. Deixa eu botar aqui. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem. Então, é uma escritura muito conhecida, né? Então, aí a nossa aula hoje nós vamos falar sobre o selamento, que não é nada muito difícil de se entender, é algo que a gente já conhece, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o selamento, sobre o casamento eterno, vocês podem fazer perguntas, tá bom? É para nós tirarmos a dúvida de vocês. Então, essa citação ela é bem clara, ela fala do poder, qual a importância do selamento, né? E por que o casamento ele é chamado de casamento eterno, porque o casamento eterno é chamado de selamento, né? E ele fala que os filhos, que quando nós selamos e não temos filhos, os nossos filhos já nascem dentro do convênio, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa citação? Não. Então, vamos passar para a próxima. Quem pode ler essa próxima aí? Consegue ler, Shirley? Consigo sim. Normas de selamento. Os membros da igreja fazem convênios sagrados com Deus quando recebem as ordenanças do templo. As ordenanças de selamento no templo unem as famílias para a eternidade à medida que se esforçam para honrar os convênios que fazem quando recebem a ordenança. As ordenanças de selamento incluem selamento de marido e mulher, selamento de filhos aos pais. Aqueles que guardam seus convênios retêm as bênçãos individuais oferecidas pelo selamento. Isso vale mesmo em caso de o cônjuge ter quebrado os convênios ou se separado. Os filhos fiéis que tenham sido selados aos pais ou nascido sob o convênio conservam a bênção de paternidade eterna. Isso vale mesmo se os pais cancelarem o selamento matrimonial. Você pode só um pouquinho para cima, o texto, eu faço um pouquinho. Tá, só levantar. Conseguiu? Levantou, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a tela, que aí fica melhor. Pronto, acho que agora dá para ver, né? Sim, acho que sim. Isso vale mesmo se os pais cancelarem o selamento matrimonial, tiverem sua filiação à igreja removida. Aí falta o restinho do final, na verdade. Ou renunciarem a. A condição de membro. Isso. Então, essa citação aí, ele fala da importância que é o selamento e fala também que só o selamento em si, ele eu fiz o selamento e pronto. Não é assim que funciona. A gente precisa perseverar e guardar os convênios que nós fizemos nessa ordenança. E algo interessante aí é que, se por algum motivo o casamento, os pais se divorciarem, depois pedirem um cancelamento do selamento, anulação do selamento, os filhos que forem selados, eles continuam selados a ele. Eu achei isso bem interessante quando eu estava preparando a aula, né? Os filhos fiéis que tenham sido selados aos pais ou nascido no convênio conservam a bênção da paternidade eterna, né? Então, isso mesmo se os pais cancelarem, fizerem um cancelamento do matrimônio. Então, isso é muito importante, tá bom? E também tem algumas pessoas que, por algum motivo, se afastam da igreja e acabam pedindo, né, para ser removido da igreja, mas ainda assim, o selamento ele continua tendo validade para os filhos, tá bom? Dúvidas, perguntas? Consegue ler para nós, Maria?
Consigo. Normas de selamento. Os membros da igreja fazem convênios sagrados com Deus quando recebem as ordenanças do templo. As ordenanças de selamento no templo unem as famílias para a eternidade, à medida que se esforçam para honrar os convênios que fazem quando recebem a ordenança. As ordenanças de selamento incluem selamento de marido e mulher, selamento de filhos aos pais. Aqueles que guardam seus convênios retêm as bênçãos individuais oferecidas pelo selamento. Isso vale mesmo em caso de o cônjuge ter quebrado convênios ou se separado. Os filhos fiéis que tenham sido selados aos pais ou nascidos sob o convênio conservam a bênção da paternidade eterna. Isso vale mesmo se os pais cancelarem o selamento matrimonial, tiverem sua filiação à igreja removida ou renunciarem. Só sobe um pouquinho. Acho que tá faltando só a última parte. Só que eu tô aparecendo um para mim e para ti tá aparecendo o mesmo. Acho que ainda não mudou. Eu tô com um, aí tu tá lendo o mesmo que a. Percebi isso também. Mas ainda tá aqui ainda ele. Não sei por que ele não. Deixa eu voltar aqui para ver o que aconteceu. E agora eu vou voltar de novo, ver se ele some de vocês aí. Tá normas do selamento ainda para mim. Para mim tá aparecendo já outra. Agora já apareceu outro. Os membros que têm Já preocupações. apareceu. Esse? É esse mesmo. Deixa eu abrir a tela agora. Para ver se vai. Continua aparecendo ou não? Continua. Tá. Os membros que têm preocupações sobre a natureza eterna dos relacionamentos ligados às ordenanças de selamento são incentivados a confiar no Senhor e buscar seu consolo. Os membros devem se aconselhar com o bispo se tiverem dúvidas sobre as normas de selamento que não estejam esclarecidas nesta sessão. O bispo entra em contato com o presidente da estaca caso tenha perguntas. Os presidentes da estaca podem entrar em contato com a presidência do templo em seu distrito do templo, com a presidência da área ou com o escritório da primeira presidência se tiverem dúvidas. Muito bem. Então, essa citação é só no caso de nós tivermos alguma dúvida. Algo que é bem interessante é que se nós tivermos alguma dúvida, se nós queremos saber alguma coisa está nos incomodando, que nós possamos buscar a liderança da igreja. Porque às vezes nós temos a tendência de procurar alguém fora da igreja, ou alguém, até mesmo outro membro que não seja um líder, ou pesquisar na internet. Então, o melhor caminho, se tem dúvidas sobre alguma norma, sobre alguma coisa, é procurar o bispo ou o presidente da estaca, ou o presidente daqui, aí o bispo procura o presidente da estaca, o presidente da estaca vai e procura o presidente do templo, e assim sucessivamente. Mas o importante é que não haja dúvida, tá bom? Se tiver dúvida, precisa ser tirada essa dúvida com quem realmente pode tirar, tá bom? Perguntas, meninas? Alguma colocação? Eu achei Apareceu. interessante que aqui ele fala, né, que se os membros eles têm dúvidas, eles perguntam para o bispo, mas o bispo ele não está isento de ter dúvidas. Então ele pode também recorrer à presidência do templo e à presidência da estaca, e se eles também tiverem dúvidas, eles podem recorrer a outras pessoas. Então eu acho que isso mostra uma importância mesmo da igreja em sanar todas as dúvidas e permitir que a gente tenha cada vez mais um maior testemunho sobre todas as coisas, porque a gente não vai ficar perdido ou sem informação. Muito bem. Uma outra coisa interessante aí que quando a Maria falou, eu prestei atenção, é a hierarquia, né? A pessoa pergunta ao bispo, o bispo vai, pergunta ao presidente da estaca, o presidente da estaca vai, pergunta ao presidente do templo, e assim sucessivamente. Então, essa hierarquia e esse respeito é muito bom que aconteça também em outras partes, em outros assuntos em relação à igreja, tá bom? Apareceu para vocês uma nova tela que está com a sala do selamento? Não. Agora sim. Muito bem. Dá para ler para a gente, Alessandra? Eu vou abrir a tela aqui. O casamento eterno é essencial. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: o casamento talvez seja a mais vital de todas as decisões
e a que tem efeitos de maior alcance, pois não diz respeito apenas à nossa felicidade imediata, mas também a alegrias eternas. Não afeta apenas as duas pessoas envolvidas, mas também sua família e principalmente seus filhos e os filhos de seus filhos por várias gerações. O convênio do casamento eterno também é necessário para a exaltação. Eu não consigo ler mais para baixo. Deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho, que eu vou. Consegue agora? Sim. O convênio do casamento eterno também é necessário para a salvação, para a exaltação. Exaltação é a vida eterna, o tipo de vida que Deus vive. Ele é perfeito, ele habita em grande glória. Ele possui todo o conhecimento, todo o poder e toda a sabedoria. Ele é bondoso, compassivo e misericordioso. Ele é o Pai Celestial de cada pessoa na terra. Um dia poderemos nos tornar como o Pai Celestial. E isso é exaltação. Muito bem. E aí, meninas, alguma coisa chama a atenção de vocês aí nessa citação? O que é que chamou a atenção de vocês aí? O que me Essa chamou muita citação, atenção. Pode falar. eu lembrei de algo que os nossos líderes falam de nós sermos o elo forte das nossas gerações. Ele fala como essa decisão do casamento eterno não afeta só as duas pessoas envolvidas, mas toda a sua posteridade. É isso. Exatamente isso. O que chamou a atenção também foi isso sobre o casamento não afetar de forma positiva não só o casal, mas também a família, né? E, e às vezes não, sempre, não só a família que virá a partir do casal, mas a família, mas os seus antepassados. Então, achei isso bem interessante. Muito bem. Mais alguma coisa chamou a atenção? Uma coisa que eu achei bem interessante é que ele diz que o casamento é algo que nós precisamos, é necessário, o casamento eterno ele é necessário para a nossa salvação e para a nossa felicidade. Então, é algo que nós precisamos ponderar muito, é uma decisão assim muito que vai envolver outras pessoas, né? Então, nós realmente precisamos estar bem certo do que nós queremos, né? Porque ele fala que o casamento ele é o mais vital de todas as decisões que nós temos que tomar, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, precisamos ponderar e orar muito, dobrar o joelho e perguntar: será que é esse mesmo? É a pessoa que eu escolhi para casar, para ser meu companheiro eterno, né? Então, é algo que tem que pensar muito, tá bom? A outra citação, quem pode ler? Consegue ver ou não aparece para vocês? Essa o Senhor prometeu? O Senhor prometeu. Tá. O Senhor prometeu: se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, para aquele que foi ungido, a quem conferi esse poder e as chaves desse sacerdócio, e se guardarem meu convênio, ser-lhe-á feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida e por toda a eternidade, e estará em pleno vigor quando estiver fora do mundo. Muito bem. Quer comentar alguma coisa sobre essa citação, Letícia? Me chamou muita atenção o que ele falou. É uma promessa, né? Que todas aquelas palavras que forem pronunciadas durante a cerimônia do selamento, elas serão cumpridas. E eu fiquei pensando agora, porque são muito bonitas as promessas que
acontecem no selamento. E às vezes eu penso que se a maioria das pessoas que fossem casadas, né, quando estivessem passando por um momento de dificuldade, lembrassem desse momento tão especial, isso faria cada momento difícil valer a pena ao lado de quem ama, né? Porque as coisas na Terra, elas são muito passageiras, mas as promessas do Senhor, elas são eternas, né? E quando a gente começa a ter essa perspectiva eterna sobre as promessas que Ele fez, isso nos ajuda a ter força e esperança para enfrentar as dificuldades que acontecem. E mais uma vez isso prova, né, que ao guardar e cumprir os convênios feitos no templo, a gente recebe o poder celestial necessário para enfrentar as dificuldades aqui na Terra. Exatamente isso. Muito obrigada, Letícia, pelo seu comentário, pela sua ajuda. Tem uma outra citação aqui que a gente vai ter que arredar um pouquinho para vocês lerem um pedaço e arredar, porque eu acho que ela ficou muito grande. Quem consegue ler para nós? O poder selador também se estende dos pais aos filhos por todas as gerações, desde o princípio do mundo, conforme declarou o presidente Joseph Fielding Smith. Os filhos que nascem sob convênio e, por extensão, aqueles que são selados no templo aos pais, têm direito a bênçãos do Evangelho que ultrapassam aos que não são nascidos assim, aos que não são nascidos assim estão autorizados a receber. Podem receber maior orientação, maior proteção, maior inspiração do Espírito do Senhor, e então não existe poder que possa tirá-los de seus pais. Os filhos de um casal que foi selado no templo nascem sob convênio, e esses filhos automaticamente se tornam parte de uma família eterna. As crianças que não nasceram sob convênio também podem se tornar parte de uma família eterna quando seus pais biológicos ou adotivos foram selados um ao outro. A ordenança de selamentos de filhos aos pais é realizada apenas no templo, a fim de levar essas bênçãos a todas as pessoas, aqueles. Deixa eu subir um pouquinho. Foi não, né? Deixa eu ver se eu ampliando ela aparece. Acho que eu coloquei muito grande as letras. Vamos ver. Dá para ver agora? Acho que está carregando. Uhum. Aqueles que estão vivos podem realizar selamentos vicários a favor dos falecidos. Desta forma, todas as famílias poderão ficar juntas, eu acredito que seja para sempre, que é o último, né? Podem ficar juntas para sempre. Exatamente isso. Tem uma gravura. Está aparecendo para vocês a gravura? Não sei quantas de vocês já teve o privilégio de participar de um casamento vicário, né? De um selamento vicário. Mas se vocês prestarem atenção, vocês já estão vendo a foto ou não? Estão vendo Não uma tá gravura? aparecendo. Agora Não. tem Eu uma não sei família na frente do templo? É uma família na frente do templo. Essa família foi selada ao templo. Não sei quantos de vocês já participaram de um selamento, né, vicário. Então, ele é uma maneira maravilhosa. Eu tive o privilégio de ver os pais do presidente Ríbola, né, e o filho numa sessão de selamento vicário, fazendo as ordenanças pela família deles, né? E foi assim muito lindo ver aquela família lá. E também eles puderam fazer, o casal Ríbola, eles puderam fazer ser os pais de uma irmã que estava fazendo o selamento dela aos pais vicários. E foi muito lindo, é muito lindo ouvir a promessa. Se vocês tiverem oportunidade de ir ao templo, que vocês possam participar de um selamento vicário, para vocês verem essas bênçãos, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta para a gente passar para o outro assunto? Irmã, só queria comentar
sobre a escritura que nós vimos ainda há pouco, que Uhum. fala sobre as promessas do selamento. Ainda há pouco eu vi algo nas redes sociais. Eu não acredito muito nas coisas que eu leio lá, mas vamos dizer que isso dizem que aconteceu, né? Que é uma situação verdadeira. É uma mulher de jogador de futebol. Eles se separaram. E era uma entrevista com ela falando a versão dela do porquê eles se separaram. E ela dizia que ele não traiu ela, ele não bateu nela, ele nunca fez mal pra ela, ele era muito bom. Só que meio que a vida dela, ela tinha tudo, né? Eles são ricos e ela simplesmente, não sei, cansou dele, mesmo ele sendo tão bonzinho pra ela, tudo mais. E vendo os comentários, é nessa parte que eu não acredito muito, porque todo mundo diz o que quer. Mas muitos deles disseram que depois de um tempo, ela tentou voltar com ele. Mas aí ele já estava com outra pessoa, já tinha seguido a vida. Então eu fiquei pensando como ter uma perspectiva eterna muda nossas atitudes e muitas de nossas decisões, que tem coisas que não vamos mais poder voltar atrás. E como nós temos essas promessas, sabemos essas coisas, vai nos ajudar em nossa vida, não só em família, individual agora, para quem não é casado, mas depois em família, a tomar decisões com esse pensamento de que as coisas são eternas, né? De lutar pela família, lutar pelas coisas do evangelho em si. É, verdade. Às vezes, como falou logo no começo, tem que ser uma escolha, é uma decisão que precisa ser tomada com muito cuidado. A gente precisa orar muito em relação a isso para que depois não haja isso, porque é muito comum, até mesmo na igreja, a gente ver pessoas que não estão felizes, embora a pessoa nunca tenha agredido, assim, entre aspas, né, nunca tenha agredido fisicamente ou com palavras, sempre procura se esforçar, mas ainda assim não há algo mais, né, que não cabe nem a nós, né, ninguém julgar, mas somente ao Pai Celestial e à liderança, né, que acaba fazendo com que esse casal venha a se separar. Então, é uma decisão que tem que ser feita no começo e tem que ser muito bem pensada mesmo, porque de ambas as partes, tanto da mulher quanto do homem, para que depois não haja arrependimento, para que você fique empurrando, como a gente diz a gíria popular, né, que empurrando com barriga, deixando ir e acabar sendo infelizes. Né? Então, é uma decisão que tem que ser tomada mesmo com a ajuda do Pai Celestial. Quando há esse triângulo, o casal e o Pai Celestial, e aí realmente não tem como dar errado, tá bom? Então, o nosso tópico seguinte é o trabalho vicário. E é um trabalho que eu realmente amo muito, é um trabalho que me ajuda muito, é algo que eu tenho um testemunho muito grande em relação a essa obra. Eu sei que realmente é algo maravilhoso e que nós somos abençoados por esse trabalho. Vocês já conseguem ver a imagem na tela de vocês? Sim. Muito bem. Então, vamos para o primeiro slide. Quem pode ler para nós? As ordenanças vicárias são ordenanças ou cerimônias religiosas realizadas por uma pessoa viva em favor de alguém falecido. Essas ordenanças só têm efeito quando as pessoas para quem as ordenanças foram realizadas as aceitam. As ordenanças são realizadas hoje nos templos. Muito bem. Então, alguma coisa chamou a atenção aí nessa citação ou tudo ok? Pode passar para o outro. Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre essa citação aí? É interessante que até mesmo as pessoas do outro lado do véu ainda assim têm esse poder de escolha, né? Se aceitam ou não. Isso, exatamente isso. Muito bem colocado, Letícia. A gente vai ver, acho que é nessa citação agora, que ele fala bem claramente sobre isso.
Eu não sei se é nessa, mas vai passar, e vocês vão ver. Quem pode ler essa outra citação para nós? Jesus Cristo ensinou que o batismo é essencial à salvação de todos os que viverem nesta terra. Muitas pessoas, porém, morreram sem ser batizadas. Outras foram batizadas sem a devida autoridade. Como Deus é misericordioso, ele preparou um caminho para que todas as pessoas recebessem as bênçãos do batismo. Ao realizar batismos vicários em favor daqueles que morreram, os membros da igreja oferecem essas bênçãos a seus antepassados falecidos. As pessoas podem, então, decidir se vão aceitar ou rejeitar o que foi feito em favor delas. Muito bem. Algum comentário? Quer comentar alguma coisa em relação a essa situação? A mesma fala, né, do estágio anterior, que as pessoas, mesmo do outro lado do véu, têm o direito de escolher, porque, tipo, a minha família ela não é da igreja, né? Eu sou a única membro. Então, eles fazem bastante perguntas, principalmente sobre trabalho vicário. Então, tipo, eu já ouvi deles, eles falando, mas isso quer dizer que vocês estão obrigando, impondo a pessoa que já morreu a aceitar a religião de vocês. E não é isso, né? Mesmo ela já tendo passado para o outro lado do véu, ela tem esse poder de escolha. Muito bem, exatamente isso. Né? Tem uma coisa assim que eu acho também muito interessante. Eu lembro que quando eu me batizei na igreja, alguns anos atrás, eu sempre fui muito apaixonada e muito apegada ao meu avô paterno. Né? O meu avô materno, né? Meu avô paterno eu não conheci. Quando ele faleceu, eu tinha 2 anos de idade, então eu não cheguei a conhecê-lo. Não lembro, na verdade conheci, mas eu não lembro dele, assim, não tenho lembranças. Mas o meu avô materno, ele foi muito presente na minha vida, né? Eu fiquei com ele quando ele ficou no hospital por várias vezes, e eu sempre pensei que ele era um homem maravilhoso, um homem muito bom, né? E eu ficava pensando, que seria dele, né? Porque ele era um homem muito bom, sempre colocava, sempre quando a gente estava na casa dele, ele sempre pedia para que a gente pudesse estudar as escrituras, né? E ler para ele explicava. E ele morreu e ele não conheceu o evangelho. Foi exatamente na época em que eu conheci os missionários. E depois de alguns meses, quando ele faleceu, eu acabei sendo batizada na igreja. E eu lembro de uma das coisas que me chamou muito a atenção foi pelo batismo que podia ser feito, né? Que o Senhor é misericordioso, uma pessoa tão justa, ela não poderia morrer sem essas bênçãos, sem receber essas bênçãos. Então, ele fez um plano para que essas pessoas pudessem realmente receber o evangelho lá, e mais uma vez elas têm o livre-arbítrio, elas vão aceitar ou não, né? Essa ordenança, tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho esse slide. Quem pode ler ele para nós? Já está aparecendo para vocês? Sim, algumas pessoas. Isso. Algumas pessoas concluíram erroneamente que quando são realizados batismos pelos mortos, as pessoas falecidas são batizadas na igreja contra sua vontade. Isso não é verdade. Toda pessoa tem um arbítrio ou o direito de escolha. A validade de um batismo pelos mortos depende de a pessoa aceitá-lo e de escolher seguir o Salvador enquanto estiver no mundo espiritual. O nome de pessoas falecidas não é acrescentado aos registros de membros da igreja. O Novo Testamento indica que foram realizados batismos pelos mortos na época do apóstolo Paulo. Essa ordenança foi comparada com o estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Muito bem. Então, aí, o comentário que a Roberta Shirley fez agora há pouco, né, em relação ao que a família dela fala, é exatamente o que a gente ouve muito aqui na igreja, mas essa citação, ela vem
deixar bem claro que a maioria diz que a gente quer batizar, né, as pessoas para se tornar, quer forçar as pessoas a serem membros da igreja. E uma coisa interessante é que o nome dessas pessoas falecidas, elas não são acrescentadas no registro de membros da igreja, até porque a gente não sabe se eles vão aceitar ou não o evangelho, né? Então, isso é algo muito importante, muito bom que a gente possa saber até para poder explicar para as pessoas, né? Eu, particularmente, é muito difícil alguém perguntar sobre o batismo da minha família, sobre o batismo dos mortos, que é algo que eu quase não falo assim dessa maneira diretamente, mas quando eles falam, quando eu peço autorização para alguém, eu deixo bem claro que o nome não vai contar no registro da igreja, que vai ser uma escolha, uma decisão dele ainda lá no mundo espiritual, tá bom? O presidente Hunter, ele diz algo bem interessante para nós. Quem pode ler para nós essa citação? Sejamos um povo que ama o templo. Procuremos diligentemente ir à casa do Senhor, que o façamos não apenas em favor de nossos parentes falecidos, mas também em busca das bênçãos pessoais advindas da adoração no templo. O convite do presidente Hunter nos lembra que podemos fornecer o nome de nossos antepassados, realizar ordenanças por aqueles dos quais dispomos dos dados necessários e onde possível ir ao templo regularmente. O que e quanto devemos fazer depende das condições e possibilidades individuais da orientação dos líderes da igreja e do espírito. Todos podemos fazer algo significativo na vida. Muito bem. Então, é um conselho dele, é um convite dele, é um convite meu para vocês também, que sejamos um povo que frequente o templo, que nós possamos ir ao templo, que nós possamos ir até mesmo no jardim do templo, porque ele é um lugar sagrado, que nós possamos sentir o amor do Senhor ali. Tem alguns membros que ainda não podem, ainda não receberam a sua recomendação, ou ainda estão se preparando para entrar no templo, precisam se ajustar ainda com alguma coisa, ainda não podem adentrar o templo, mas podem ficar no jardim, podem ir fazer a história da família, podem conhecer a lojinha do templo. Então, tem muitos lugares maravilhosos que essa pessoa pode entrar, mas que possamos ir ao templo, que nós possamos realmente fazer essas ordenanças e estar no templo. Sou muito grata por termos um templo hoje perto de nós, que quando estamos passando por alguma aflição, algum problema, que possamos correr e ir até o templo. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para terminar, eu gostaria de falar para vocês sobre construindo resiliência. 3 maneiras apoiadas pela ciência para encontrar a cura por Family Church. Então, como eu falei para vocês, eu amo história da família. Eu sou missionária do Family, então é um trabalho maravilhoso. Eu não sei quem de vocês conhece o programa do Family, quem de vocês faz história da família, quem tem sua árvore genealógica. Eu quero ouvir vocês falando para mim desse programa, o que é que vocês conhecem, o que vocês sabem em relação a ele. O que é que você sabe, o que é que você conhece em relação ao Family, Roberta? O que é que você pode nos falar sobre ele? Bom, eu sei que por meio dele dá para não só adicionar a nossa família, a nossa árvore, mas também por outros meios encontrar, como é que fala? Informações sobre nossos antepassados. Uma coisa que eu achei muito interessante uma vez é informações sobre de onde vem o nosso sobrenome. E é isso que eu sei. Alguém mais sabe mais alguma coisa? Alessandra, o que é que você sabe em relação ao Family? Deixa eu ver se eu mostro aqui algo para vocês. Podem ir falando que eu vou tentar aqui ver se eu consigo Eu sei arredar. que antes eu via muito como colocar informações de nomes e datas. Eu olhava para ele assim. Mas eu vi que além dessas informações de datas e nomes, podemos colocar fotos e também é importante colocar histórias sobre aquelas pessoas, porque não são só dados,
mas são pessoas, são nossos familiares. E também no Family Search tem documentos. Eu estava vendo uma vez vários documentos que ainda não tinham sido indexados, mas daqui de Belém. E é muito interessante nós vermos do local onde nós moramos, porque nós vemos o nome da cidade, o nome dos bairros e pessoas que vai que pode ser nosso parente, né? Então também no Family Search tem muitos documentos. Muito bem. Maria, o que é que você sabe do Family? Eu sei que o Family Search, ele é muito importante também para que a gente possa, como os meninos falaram, né? Fazer um trabalho não só por nós, pelos nossos antepassados, mas por pessoas que a gente não conhece, né? Também tem a indexação, a revisão. E quando você faz a indexação, você consegue ajudar uma outra pessoa a encontrar um parente que ela está procurando, um antepassado. Você consegue ajudar não só uma outra pessoa que está procurando, mas você consegue ajudar aquela pessoa que estava esperando que você indexasse aquele nome para que o registro dela pudesse ser mandado para os templos. Você consegue fazer um trabalho de revisão, porque a indexação ela é muito importante e a revisão ela vem com o intuito de reforçar o que a pessoa fez na indexação, né? Ver se tem algum erro e tudo. E eu acho isso bem interessante como é um trabalho bem minucioso, mas que ele consegue abranger todas as áreas, porque você vê que você consegue adicionar nomes dos seus antepassados, você consegue procurar de onde veio seu sobrenome, procurar dados sobre um antepassado seu que não está completo, e você consegue indexar o nome de uma pessoa que você não conhece, de uma pessoa que não é nem do seu estado, pode nem ser do seu país, mas aquele seu trabalho ele vai sendo progressivamente corrigido para que ele chegue em um momento em que possa ser contado como um registro e para que ele possa ser usado pela igreja. Muito bem, Maria, muito bem. Letícia, o que é que você sabe do Family? Tem alguma coisa nova que você aprendeu agora com as colegas ou já sabia de tudo? Algumas eu já conhecia. Acho tem uma ferramenta que eu achei muito interessante também do Family Search, que é a gente fazer alguns registros em relação a nós, né? Então, eu achei isso muito legal, porque, por exemplo, eu gosto muito de escrever, muito mesmo. Mas, tipo, muitos dos diários que eu tinha antes, eles foram perdidos, né? Depois que eu fui pra missão, eu não sei o que aconteceu, se jogaram fora, porque aqui em casa eu que sou a que guarda essas coisinhas. Mas eu achei muito legal uma ferramenta que eu achei, onde a gente pode fazer registro sobre nós para que a nossa geração futura, né, possa conhecer e saber mais de nós. Não só da gente, mas agregar também essas informações de nossos antepassados, como fotos, costumes, falar sobre eles, como eles eram. E tem uma citação do presidente Monson que ele diz que ao fazermos, né, a história da família, ao procurarmos sobre os nossos antepassados, nós acabamos nos encontrando, né, no caminho. E isso daí é muito real, porque eu lembro que antes eu não me identificava assim com muitas pessoas da minha família, não. Mas ao procurar mais sobre essas pessoas, eu acabei encontrando algo muito em comum com a minha bisavó, a mãe da minha avó. A minha avó perdeu ela quando ela tinha 9 anos. Então, ao ouvir, aprender, saber mais sobre ela, eu percebi que a gente era muito parecida, muito parecida. E foi muito legal poder falar sobre essas pessoas que, apesar de não conhecer eles, mas ouvir sobre eles, saber que tipo de pessoas eles foram, como eles se comportavam, os hábitos que eles tinham, as coisas que eles faziam, a gente acaba. É como se a gente conhecesse indiretamente, sabe? Seu microfone Muito, acho que tá fechado. Ah, não. muito, Agora. muito obrigado, Letícia. Assim, eu amei, fiquei apaixonada assim pela sua experiência. Fiquei muito feliz. Vocês nem imaginam o quanto eu estou feliz de ver que vocês realmente conhecem a ferramenta do Family, que realmente essas ferramentas são isso, que nós possamos usar essas ferramentas. Essas ferramentas são maravilhosas. Esse assunto, acho que está aparecendo aí na tela de vocês, sobre resiliência, ela é maravilhosa. Ele fala como nós podemos passar por algo tão desafiador na nossa vida, mudar, dar uma mudada através do Family.
o quanto ele pode nos ajudar. Tem narrativas aqui, histórias de pessoas que sobrepujaram algumas dificuldades, algumas provações e renasceram, e que o Family ajudou, né, a fazer isso. E como ele falou, como vocês falaram aí, tem várias ferramentas, e uma dessas ferramentas é para gravar, né, a sua história, que a Letícia bem falou. E também, vocês também já falaram, né, que tem um espaço que a gente pode criar o nosso álbum. E é interessante que nesse álbum, essas fotos, ela não fica, não vai encher o nosso celular, né? Então a gente pode guardar ali, fica um arquivo com fotos, com histórias nossas, dos nossos antepassados. Então eu gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem fazer a história da família de vocês. E convidar também vocês, se vocês quiserem ser uma missionária de serviço do Family, vocês são muito bem-vindas. O que precisa, irmã Simone? Você precisa de 8 horas semanais. Você vai fazer em casa, precisa ter um computador e você vai ajudar com essas ferramentas, tá bom? Então, são várias coisas que vocês podem fazer quanto missionário. Então, vocês podem conhecer muito, vocês vão aprender muito mais. Eu me tornei, na verdade, missionária do Family por curiosidade, por querer aprender mais sobre minha família, como fazer a história da família. Eu sou grata ao Senhor por saber que nós temos essas ferramentas. Eu gostaria de terminar a aula hoje com a fala do profeta Russell M. Nelson. Ele faz um convite a nós e nos fala um pouquinho sobre esse trabalho, que nós não podemos ser salvos sem nossos mortos, tá bom? Vocês estão vendo? Estão ouvindo? Meninas? Não. Quando aparecer a tela para vocês, é o presidente Russell M. Nelson. Quando aparecer, vocês me falam para eu colocar o áudio, tá bom? Tá bom. Nada? Não está aparecendo? Não. Não apareceu. Apareceu? Não. Vocês pelo menos ouvem. Deixa eu colocar aqui para ver se vocês conseguem ouvir. Não. Não? Nada. Anderson, aparecendo? Não, não apareceu nada. Nem dá para ouvir. Anderson, consegue me ajudar aí para terminar a aula? Já estamos quase no finalzinho. Não podemos ser salvos sem os nossos mortos. É com o profeta Russell M. Nelson. É bem antigo. Acho que é de 2000. Não, acho que não é de 2000, não. Vê se tu consegues encontrar aí, Anderson. É 1 minuto e 51 segundos. Achei aqui, deixa eu tirar. Achou? Então tá, deixa eu fechar aqui pra gente. Opa, deixa eu fechar aqui. Pronto. Pronto, Anderson. Só um minuto. A volta de Elias à terra aconteceu no primeiro templo construído nessa dispensação, onde ele e outros mensageiros celestiais, sob a orientação do Senhor,
transmitiram as chaves especiais da autoridade do sacerdócio à igreja restaurada. Moisés conferiu as chaves da coligação de Israel. Elias conferiu as chaves da dispensação do evangelho de Abraão. E Elias, o profeta, veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Com isso, a afeição natural entre as gerações começou a crescer. Essa restauração foi realizada pelo que às vezes é chamado de Espírito de Elias, que é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. Desde aquele momento, as pessoas do mundo inteiro, não importa a religião, estão reunindo registros de parentes falecidos em escala sempre crescente. Elias, o profeta, veio não só para incentivar a busca dos antepassados, ele também tornou possível às famílias unirem-se eternamente, transcendendo os limites da mortalidade. Na verdade, a possibilidade de selar as famílias para sempre é o verdadeiro motivo de nossa pesquisa. O Senhor declarou, por intermédio do profeta Joseph Smith, estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange à nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Muito bem, então gostaria de prestar meu testemunho e fazer um desafio a vocês, né? Gostaria de prestar meu testemunho e dizer que eu sei que realmente nós precisamos fazer história da família, que eles precisam muito de nós, muito, vocês nem imaginam. Como eu sou grata ao Senhor pelas ferramentas que o Family ele dispõe para nós, e que vocês possam realmente lembrar que nós precisamos ir ao templo, levar esses nomes, para ser feitas essas ordenanças. Então, essa é a minha aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Simone. Muito obrigado pela presença de vocês nessa aula. Eu gostaria de uma voluntária para fazer oração para a gente terminar. Eu posso. Obrigado, Alessandra. Amém. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado, minhas amigas. Até a próxima. Obrigada.